Bom dia. Beleza, é um prazer estar de volta em Ligonier. Faz muito tempo. Se vocês têm suas Bíblias, abram no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Aqui encontramos um texto controverso, mas acredito que é crítico para os nossos dias e explicarei o motivo. Em primeiro lugar, vamos olhar para o versículo 15. Não ame o mundo nem as coisas que nele estão. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as cobiças da carne, as cobiças dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, juntamente com os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. De certa forma, este trecho parece que deveria ruir sob o peso de outros textos. Parece estar completamente fora do lugar e quase contraditório diante do fato de que nós, como cristãos, não somos apenas amantes, somos amantes pródigos. Are not just lovers, we're profligate lovers. We are called to love like nobody's business. Somos chamados a amar intensamente. Amamos porque Deus é amor. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Amamos ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Existem inúmeros mandamentos para amarmos uns aos outros. De fato, é assim que o mundo sabe que somos cristãos, através do nosso amor e do amor que temos uns pelos outros, mas não somente entre nós, também amamos nossos inimigos. Através do amor, cumprimos a lei. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, versículo 8 a 10, não devam nada a ninguém, exceto o amor mútuo. Pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, resumem-se nesta palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E então há a questão do mundo. Isso parece contradizer nosso versículo mais amado na Bíblia, João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso pode tornar este texto nosso muito confuso. À luz de tudo isso, isso causa um choque no sistema quando lemos as palavras não ame o e, no entanto, lá estão elas, não ame. E, no entanto, lá estão elas, não ame. Mesmo quando eu deixo isso pairar, você não gosta. Você diz, complete a frase. Não, eu quero que você ouça essas palavras, não ame. É um comando, o que significa que se o desobedecermos, estaremos em pecado. Em outras palavras, o amor pode ser pecaminoso. Lembre-se, eu disse que esta é uma palavra importante para os nossos dias. O amor pode ser pecaminoso. Vivemos no meio de uma cultura que precisa ouvir isso.
Ela precisa ouvir isso de nós, porque ela está nos bombardeando com essa mentalidade de o amor é amor. E como você pode ser contra o amor? Ninguém pode ser contra o amor. Certamente, os cristãos não podem ser contra o amor, porque Deus é amor e somos chamados a amar. Como você pode ficar no caminho de duas pessoas que se amam? Mas o texto de hoje deixa muito claro que existem situações em que o amor pode ser pecaminoso. Em outras palavras, isso vai além de uma discussão teológica teórica que podemos ter. Essa é uma questão muito prática e real, essa questão do amor ser pecaminoso. A pergunta é o que torna o amor pecaminoso? O que poderia tornar o amor pecaminoso? Em quais circunstâncias o amor seria considerado pecaminoso? Em primeiro lugar, o amor se torna pecaminoso quando é direcionado ao objeto errado. O amor se torna pecaminoso quando é direcionado ao objeto errado. Olhe para o versículo 15, e não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo. Agora, é muito importante observar que a palavra mundo, especialmente na literatura joanina, é usada de pelo menos 3 maneiras diferentes. Primeiramente, o mundo pode se referir a toda a criação. Isso é visto em João 1, João 3, João 4, João 6, João 7, João 8, repetidamente. Essa palavra o cosmos se refere a todo o mundo, a todo o universo criado. João não está dizendo aqui que não devemos amar este universo, este mundo, esta terra que Deus criou. Isso não é o que está sendo dito aqui. Em segundo lugar, o termo mundo se refere às pessoas que habitam este mundo que Deus criou. E Deus não está dizendo, não amem as pessoas. Não amem a humanidade. Absolutamente não. Sabemos que não significa isso. Porque o amor que somos chamados a dar, até mesmo aos nossos inimigos, é o grande mandamento: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, João não pode estar se referindo ao primeiro mundo aqui, e ele não pode estar se referindo ao segundo mundo aqui. Isso seria uma contradição. No entanto, há um terceiro uso do termo mundo, e esse terceiro uso se refere ao reino espiritual que está em oposição a Deus e em rebelião contra o seu reino. É esse terceiro sentido de o mundo que está sendo discutido aqui. Portanto, quando João diz não amem o mundo, ele está dizendo que o amor se torna pecaminoso quando é direcionado a esse sistema que é anti-Deus. É um sistema que é anti-reino. Que é um sistema satânico. E ele torna isso óbvio, pois usa essa referência várias vezes, até mesmo em 1 João. João escreve que pela fé, o cristão é capaz de vencer o mundo em 1 João 5, 4 e 5. Em nosso texto, ele diz que o mundo está passando. No capítulo 3, versículo 1, ele afirma que o mundo é ignorante sobre Deus. No versículo 13, ele diz que o mundo os odeia. No 4, versículo 1, ele diz que é o lugar dos falsos profetas. No 4:3, é o lugar do anticristo. E no 4:5 é o lugar dos incrédulos. Por fim, todo o mundo está sob o controle do maligno. É óbvio aqui que quando João se refere ao mundo, neste texto, ele está se referindo àquele mundo que está sob o controle do nosso adversário, o diabo. Aquele mundo que é espiritual e ideológico.
e em guerra com o nosso rei e seu reino. E somos instruídos, e não amem esse mundo. De forma alguma. Ouça o que Calvino disse. A única regra para viver religiosamente é amar a Deus, mas quando estamos ocupados com o vão amor pelo mundo, desviamos todos os nossos pensamentos e afetos para outra direção. Essa vaidade deve ser primeiro arrancada de nós para que o amor de Deus possa reinar dentro de nós. Até que nossas mentes sejam purificadas, a doutrina anterior pode ser repetida 100 vezes, mas sem efeito. Será como derramar água em uma bola. Você não consegue reunir nenhuma gota, porque não há espaço vazio para reter a água. Assim como derramar água em uma bola. Quando suas afeições, quando seu amor estão direcionados ao mundo, não há espaço para o amor de Deus, pois quando seu amor e suas afeições estão direcionados ao mundo, eles estão direcionados àquilo que se opõe a Deus. Portanto, o amor pode se tornar pecaminoso quando é direcionado ao objeto errado. Tiago diz algo semelhante em Tiago 4, versículo 4, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Essa é uma situação de escolha. Você não pode amar o mundo e amar a Deus simultaneamente. Na verdade, em nossa regeneração, em nossa salvação, somos tirados do mundo. Somos retirados desse sistema. Somos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Nós transferimos o reino. Nós transferimos lealdade. Mas se o nosso amor ainda é pelo mundo, nossa lealdade não foi legitimamente transferida. É por isso que em 2:19, logo após nosso trecho, João diz, e eles saíram de nosso meio. Porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Mas eles partiram, para que ficasse claro, para que pudéssemos ver que eles nunca foram nossos. Eles nunca foram dele. Porque o amor deles, suas afeições estavam voltadas para o sistema que é oposto a Deus. 1 João 5,4 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 15:19 Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se pertencessem a ele. Mas vocês não são do mundo, e eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João 17:16 Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. 17:18 Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Novamente, fomos enviados ao mundo para proclamar o Evangelho, mas não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, e certamente não devemos amar este mundo. Uma ótima maneira de entender isso é pensar no amor que um homem é ordenado a ter por sua esposa. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Existe um amor
que os maridos são chamados a dar exclusivamente às suas esposas, e no momento em que você direciona esse amor para outra pessoa, você é culpado de idolatria. O mesmo princípio se aplica aqui. No momento em que você direciona o amor que somos chamados a ter por Deus, o amor que foi derramado em nossos corações, para o mundo do qual fomos salvos, naquele momento você está comunicando que não possui o amor de Deus. Nem amor por Deus. Beloved, we must constantly examine our hearts for the presence. Amados, devemos constantemente examinar nossos corações em busca da presença desse amor pelo mundo. No entanto, tenha cuidado, porque há uma tendência a interpretar isso de maneiras muito equivocadas. Lutar contra a mundanidade significa mais do que apenas não beber, fumar, falar palavrões ou se relacionar com pessoas que fazem essas coisas, certo? Não é só isso que significa. Essa é a artimanha do inimigo. Porque posso amar o álcool e não beber. Amém. Posso amar as drogas e não usá-las. Posso amar essas coisas. Minhas paixões e afetos podem estar direcionados para essas coisas, e, no entanto, meu legalismo e moralismo dizem: eu sou melhor, não apenas do que eu era, mas sou melhor do que você. Amém? Porque eu resisto ao impulso. Porque não participo. Ainda amo tudo isso com toda a minha alma. João não está dizendo aqui para não participar do mundo. Ele diz para não amar o mundo. Devemos desenvolver discernimento para distinguir a diferença. Mas não apenas isso. O amor se torna pecaminoso quando surge da fonte errada. Não apenas quando é direcionado na direção errada, apontando para o objeto errado, mas quando surge da fonte errada. Versículo 16. Porque tudo o que é no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas sim do mundo. Portanto, há um problema primeiro com o objeto e, agora aqui, há um problema com a fonte. Esse amor pelo mundo surge do mundo, assim como nosso amor por Deus e pelas coisas de Deus surge de Deus. É Deus quem nos capacita a amar a Deus. Mas aqui temos um amor que surge de uma fonte diferente. As duas primeiras categorias mencionadas aqui, desejos e luxúria, são desejos pecaminosos. No entanto, o orgulho é um comportamento pecaminoso, de interno para externo. As duas primeiras são pecados internos e ocultos. A última é revelada. As duas primeiras pertencem à pessoa individual. A última pertence a essa pessoa em comunidade com os outros, diz Kistemaker. Três categorias: desejos, luxúria e orgulho. Essas coisas surgem do mundo.
ânsias, desejos desmedidos por coisas. E, mais uma vez, precisamos separá-las. Quando falamos de desejos, luxúria e vanglória, precisamos reconhecer que estamos falando desse terceiro mundo e não dos dois primeiros. Por exemplo, nesse primeiro mundo, posso amar a beleza de um pôr do sol. Posso amar a beleza de um bife perfeitamente cozido. Desculpe. Posso amar a beleza da música, da arte. Novamente, essas coisas no mundo que Deus criou. Posso e devo amar as pessoas que Deus criou neste mundo. Mas o tipo de amor que tenho por essas coisas é um amor que vem de Deus. Mas até esses amores podem ser pervertidos. E assim, ao invés de eu amar a beleza de um pôr do sol ou a beleza da ordem criada por Deus, agora eu adoro a ordem criada por Deus. Eu adoro a criatura em vez do Criador. Em vez de amar a beleza daquelas coisas que Deus nos deu, agora, de repente, essas coisas se tornam meios para satisfazer a mim mesmo, para satisfazer minha carne. Para saciar meus desejos luxuriosos. É quando elas ultrapassam um limite. E então, temos essas vanglórias. É quando se torna externo. Meus desejos, minha luxúria e, em seguida, o meu orgulho. O verdadeiro amor pode me levar a compartilhar meu testemunho, e o orgulho pode me fazer exagerar. O verdadeiro amor pode me fazer usar minha voz para proclamar a verdade do Evangelho. O orgulho faz com que eu ame o som da minha voz e acabe falando demais. O verdadeiro amor pode me levar a compartilhar minha história, mas meu orgulho me faz me tornar o herói de cada história que conto. Isso pode me transformar em uma daquelas pessoas que constantemente lhe dão seu currículo. É assim que parece quando se torna externo. O verdadeiro amor pode demonstrar gratidão pelas coisas com as quais Deus me abençoou. Mas meu orgulho pode fazer com que eu lhe dê constantemente o preço dessas coisas para que você fique impressionado. Você está entendendo o que estou explicando? So, our love can become sinful based on its direction and based on its source. But finally, portanto, nosso amor pode se tornar pecaminoso, com base em sua direção e em sua fonte. Mas, por fim, e acima de tudo, e mais importante, nosso amor se torna pecaminoso quando produz frutos errados, quando leva a fins errados. Observe o versículo 17. E o mundo está passando, e também os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui você tem esses dois fins opostos. Por um lado, você tem este mundo que está passando. E por outro lado, você tem o nosso Deus que permanece para sempre.
O amor se torna pecaminoso quando leva a fins errados e produz frutos prejudiciais. Nossas paixões se tornam pecaminosas quando são direcionadas para caminhos que levam à morte e destruição, em vez de conduzir à vida. 1 Coríntios 7, 29-31. This is what I mean, brothers. 1 Coríntios 7, 29 e 31. Irmãos, o tempo é breve. Por isso, doravante, aqueles que têm esposa vivam como se não a tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem em demasia. Pois a forma presente deste mundo está passando. Não há vida lá. E isso nos leva de volta ao que eu mencionei anteriormente. A maneira como isso é tão pertinente aos nossos tempos. Por causa da multidão do amor é amor. Especialmente na área do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como você pode ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo quando se trata apenas de pessoas que se amam? Sendo permitido expressar esse amor? Mas esse é um amor que é direcionado para o objeto errado. Isso não é um amor que vem de Deus. Independentemente de trazer glória e honra a Deus, ele é apontado para o objeto errado. É um amor que surge de uma fonte errada. Vamos olhar para Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18, passagem conhecida, mas quero que prestemos atenção nisso. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que eles são indesculpáveis. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais, de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aqui estamos nós, essas concupiscências, esses desejos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Paixões vergonhosas, as próprias paixões são vergonhosas. Chega de toda essa questão de cristão gay. E quando digo chega, não estou me referindo ao sentido de eles estão lá e eu estou aqui. Estou falando do sentido pastoral. Quão cruel é isso? Se um homem vem até mim falando sobre um desejo por uma mulher que não é sua esposa, eu não sou alguém que vai dizer para ele simplesmente seguir em frente e abraçar o desejo, porque o desejo em si está tudo bem. Não está.
God gave them up to dishonorable passions. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras que são contra a natureza, e, da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e foram inflamados de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pelo seu erro. Aí está o fruto ruim. Está apontado na direção errada. Está surgindo da fonte errada. E está produzindo frutos maus. Portanto, se enquadra na categoria de amor que é pecaminoso. It falls into the category of love that does not glorify God. It falls into the category of love. Enquadra-se na categoria de amor que não glorifica a Deus. Enquadra-se na categoria desse terceiro significado da palavra ao mundo. Not the first. God's created order, not the second. People in the world. Não o primeiro, a ordem criada por Deus. Não o segundo, pessoas no mundo, mas o terceiro. Aquele sistema que é abertamente oposto a tudo o que Deus é. E que se rebela contra o reinado de Deus e seu reino. E é precisamente onde estamos, irmãos e irmãs. E não apenas isso, essa rebelião não é mais oculta, mas se tornou evidente. Está lá fora, em nossos rostos, e infelizmente, está sendo incentivada por pessoas dentro da igreja. Que essencialmente argumentam que o amor é sempre correto. O amor é sempre piedoso. O amor é sempre apropriado. Porque Deus ama a todos. E Deus ama tudo. E aqui, a Bíblia diz: não ame. Existem alguns amores que estão fora dos limites. Existem alguns amores que não são aceitáveis. Em outras palavras, existem alguns amores que não são verdadeiro amor. E se você está aqui hoje e luta com isso, deixe-me dizer que a última coisa que você precisa fazer é ceder a esse amor e se definir por ele. Porque isso é amar o mundo. Não ame o mundo. Não ame com base em suas paixões e desejos. Mas ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e todas as suas forças, o que significa que suas paixões devem ser direcionadas para Ele e nenhuma outra coisa. Devemos rejeitar a mentira que diz que não existe amor que esteja fora dos limites. Porque, em última instância, essa mentira que diz que não há amor que esteja fora dos limites é uma mentira que diz que não há verdade em Deus. Eu sou o pai de 9 filhos.
What that means is I am very well acquainted E isso with the significa que estou muito bem familiarizado com o fato fact that love is not defined de que o amor não é definido permitindo que aqueles que você ama tenham o que querem, to have what they quando want, querem, when they want it, só just porque 'cause they eles want it. querem. Some of the most loving moments between me and my children have been Alguns moments dos when I have momentos mais said amorosos entre mim e meus filhos foram momentos em que eu disse autoritariamente no. e inequivocamente não. Amen? Amém. And we see that here in this text. E vemos isso aqui Why? neste texto. Por Look quê? at this. Look at it again. Terminaremos com isso. The world is passing away along with its desires. Olhe novamente. But whoever does the O will of mundo God está abides passando, forever. e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vê o que está acontecendo aqui? Esse eu não ame o mundo ou não é Deus dizendo: escute, há coisas boas lá fora que eu quero manter longe de você. Esse é o engano da serpente. This do not love says that looks good to you and may even feel good to you. But in the end, you will perish. Esse eu não ame ou diz, e aquilo parece bom para você e pode até parecer bom para você, mas no final você perecerá. Estou chamando você para longe disso porque eu realmente amo você e, ao amá-lo, quero que você permaneça em Deus, para não perecer. Pois nosso desejo é que Cristo, de fato, possa ter a plenitude da recompensa pela qual ele morreu. Então, não amem o mundo. Vamos orar. Our gracious God and our Heavenly Father, Nosso gracioso Deus e nosso Pai Celestial, God and Father of our Lord Jesus Christ, God who Deus e created Pai de this nosso world, Senhor Jesus Cristo, o Deus que criou este mundo e tudo o que nele há, the God who is the King and ruler over all. God, we bow before you as a humble and o grateful Deus que é people. o Rei e governa sobre tudo. Deus, nos prostramos diante de Ti como um povo humilde e agradecido, e reconhecemos que temos uma tendência a amar o mundo. Ironically, we have to fight to love that first world and fight to love that second world and fight not to love that third one because we are fallen and frail human beings. Ironicamente, temos que lutar para amar esse primeiro mundo e lutar para amar esse segundo mundo e lutar para não amar aquele terceiro, porque somos seres humanos caídos e frágeis. Concede, pela Tua graça, que possamos ter não apenas a sabedoria para ver a diferença e a fé para confiar em Ti para nos transformar, But that we might also have the will mas também que possamos ter a vontade to deny our flesh de negar nossa and carne not love the world. e não amar o mundo. Father, I pray that this would not cause us to flee out of the world, Pai, oro para que isso não nos leve a fugir do mundo, but that we would be wise enough mas que sejamos sábios to o be in the world and suficiente not of it. para estar no mundo e não ser do mundo, And that in doing so, we would be e distinct que ao fazê-lo, sejamos distintos, and continue to be those who are known by e and continuemos marked a by ser conhecidos e our love. marcados pelo nosso amor, Love for God, amor por Deus, love for the brethren, amor pelos irmãos, love for mankind, love for the lost, amor pela humanidade, amor pelos perdidos, even love for our enemies. até mesmo amor por nossos inimigos, But not love for the world. mas não amor pelo mundo. Grant by your grace
that this may be true of us. Concede, pela tua For we graça, ask it que isso possa ser verdadeiro em in nós, Christ's name and for pois his sake. pedimos em nome de Cristo e por causa dele. Amém.